Om Shuklam Baradaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vighnupashantaye. Om Namah Shivaya Gurave Satyad Anandamurtaye Nishprapanchaya Shantaya Shri Shivanandaya Te Namaha Shri Vishwanathaya Te Namaha. Om Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Cha Vaidyakena Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi Pranjaliranatosmi Abahu Purushakaram Shankachakra Siddharinam Sahasra Shirasam Shvetam Pranamami Patanjalim. Om. Namastê. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa nossa aula que fala sobre estilo de vida, Dharma, um caminho que diminui o sofrimento. Esse é um dos indícios de que a gente está indo no caminho do Dharma, quando o sofrimento ele diminui. Lá atrás, em 2008, né, não demora, vai fazer 20 anos que eu conheci o yoga. E como vocês sabem, já falei isso, né, o meu início nesse processo se deu a uma síndrome do pânico. E a síndrome do pânico me pareceu um golpe de azar. Porque eu olhava para o lado e via pessoas que faziam coisas ruins, né? Porque a forma como eu vivia a minha vida era muito ruim. Para quem? Para mim mesmo. E por consequência, o meu sofrimento, ele chegava nas outras pessoas e perturbava as outras pessoas. É assim que a coisa acontece. Então, eu fui uma pessoa de azar. Essa era a minha visão. Mas, passado o tempo, tive a bênção de enxergar, né, os passos que foram dados para que eu chegasse até aquele ponto. E eis que, através desse yoga meditação, que é o caminho do Dharma, lembra? A gente tem um tapas para alcançar uma tranquilidade estável da mente. Porque a gente precisa de uma condição mental que não seja oposta àquilo que a gente quer. Porque se a gente quer um coração pleno, falando de forma positiva, né? Forma negativa, liberação do sofrimento. Forma positiva, eu quero um coração pleno. É a mesma coisa, moksha, liberação. Eu preciso ter uma mente qualificada. E uma das qualificações, duas da mente, é o quê? O foco e a tranquilidade. Então, uma tranquilidade estável para lidar com esse mundo em constante transformação e para lidar comigo mesmo. E não pense você que ao me deparar com esses ensinamentos desde o início, concluir, nossa, isso aqui vai dar certo, é assim. Não, foi pela necessidade mesmo. Só que os efeitos, eles eram tão visíveis que depois de um tempo não tinha mais como negar, não tinha mais como questionar, porque a minha cabeça, ela tinha muita dificuldade de aceitar que um exercício físico, ele pode te ajudar a encontrar uma condição de tranquilidade. A minha cabeça só calculava que um remédio, devido a uma química,
pode fazer isso, um exercício não. Eis a minha ignorância. Esses exercícios, esses asanas, eles mexem profundamente. Por mais que a gente fale assim, olha, é o músculo da perna, é o alongamento das costas, todos os sistemas do corpo estão sendo influenciados. E se todo o corpo está sendo influenciado, ao natural, a nossa mente também ela está sendo influenciada por esses exercícios. E não precisou muito, algumas semanas, e os efeitos já eram visíveis. Como também já contei para vocês, eu cheguei a um ponto que eu desisti de dormir por causa da insônia, tinha muito problema de insônia, e em 2, 3 semanas, quando eu saía da aula, eu dormia. Então, como que tu questiona algo que é real? Boas aulas atrás eu falei sobre o aspecto científico. E o aspecto científico ele é muito importante. Mas nem tudo a ciência vai conseguir comprovar. E não é porque a ciência não comprovou ainda que não existe ou que não é uma verdade. Porque esse conhecimento ele tem 3 pilares. Primeiro, a expressão do conhecimento. Nós temos o meio de conhecimento, que nesse nosso caso é os Vedas, o Yoga Sutras. Esse conhecimento ele passa por uma lógica. Tem lógica essas coisas que estão sendo ditas ou não? E depois passa pela tua experiência pessoal. Se você tiver esses 3 fatores alinhados, a ciência dizendo para você que é verdade ou não, não vai mudar, porque você sabe pela experiência, pela lógica e pelo meio de conhecimento que está expressando essas informações. Você sabe. Agora, é claro que se a ciência comprova certas coisas, como por exemplo, hoje fala maravilhas da meditação, é difícil encontrar algo negativo sobre a meditação. Existem algumas precauções, principalmente para pessoas que tenham depressão aguda, casos de suicídio, coisas assim, mas são raríssimos os casos. Então, se esses 3 fatores estão alinhados, isso se torna uma verdade para você, porque você experiencia, tudo que está sendo dito tem lógica e tem um meio de conhecimento que, vamos dizer assim, é autorizado. Você tem o Shraddha, você tem uma confiança à espera de uma validação. E a validação é o quê? É a aplicação desse conhecimento na tua vida, diminuindo o teu sofrimento. Então, esse é o ponto. Quem segue o Dharma protege. Não é que protege porque a pessoa é especial, né? Provavelmente você já ouviu falar assim, a pessoa está ali, diz que teve uma experiência e naquele dia ela sabia que ela era o enviado de Deus para entregar essa mensagem. Então, não é por esse fator especial que o Dharma vai proteger, mas sim algo muito mais simples. O Dharma, ele protege pelas consequências de praticar o Dharma. Como nesse caso, a gente viu que uma das partes do Dharma está envolvendo essa disciplina, mas uma disciplina pessoal. Ou seja, você é o responsável por cuidar do seu corpo e da mente. Não é o outro, é você. Então, se ao cuidar de você mesmo, ao natural, as suas relações elas já serão diferentes, como o exemplo que nós começamos aqui a nossa aula, quando eu comecei a minha perturbação reverberava para todo mundo que estava à volta e, de uma certa forma, contribuía negativamente para o bem-estar das pessoas. Então, se você faz o seu papel, só de fazer o seu papel, você já tem um grande ganho. E esse é o indício. O indício do caminho é o quê? A diminuição do teu sofrimento. E para você, um estudante, uma estudante séria, que já chegou até aqui, eu duvido que se você parar e fizer uma retrospectiva e olhar
para o ponto de início, de quando você começou, e olhar para o ponto que você está agora, muita coisa da forma como você vê o mundo, como você se vê, como você se coloca frente às pessoas, mudou completamente e vai mudar. O estudo de Vedanta, ele atua no nosso ego, fazendo uma desconstrução em cima de uma base real que é: eu não tenho de fato uma carência. Eu tenho tudo que eu preciso para ter um coração pleno. Talvez eu não consiga satisfazer todos os desejos, mas em termos, vamos chamar assim, íntimos, eu não tenho uma falta para ter esse coração pleno. Muito pelo contrário. Eu já experimentei isso em várias vezes da minha vida. Esse é sempre o ponto de partida. Então, Dharma acaba sendo uma palavra, como outras dentro do Yoga, Vedanta e Vedas, que a gente precisa falar sobre ela. Porque só falar que o Dharma é o caminho correto não nos dá um parâmetro. Agora, se a gente falar que quem segue o Dharma protege e diminui o sofrimento, eu tenho um indício. Porque se eu estou indo, batendo com a cabeça na parede e estou sentindo dor, e continuo fazendo e continuo sentindo dor, é porque esse não é o meu caminho. Então, quando há o alívio desse sofrimento, a gente pode ter um vislumbre que o Dharma ele está sendo feito. E nesse caso dessa disciplina para a mente, no meu caso pessoal da meditação, não é algo que começa prazeroso, né? Tem uma metáfora que diz que algumas coisas na vida começam como um veneno e depois terminam como um néctar, como doce. E para muitas pessoas a meditação é um veneno no início. Professor, como assim um veneno? O senhor fala que é bom, que isso, que aquele outro. É um veneno no sentido metafórico, porque a pessoa senta sem disciplina física, com uma mente extremamente agitada, muitas pessoas com vários problemas emocionais, e é inevitável que uma hora ou outra você vai precisar encarar essa realidade. Porque muita gente passa uma boa parte da vida fugindo de si mesmo, se ocupando, tentando se distrair a todo instante, tentando fugir daquilo que está dentro. Só que não tem como fugir daquilo que está dentro. Uma hora ou outra você vai ter que encarar. Se você tem um recalque da criação que os seus pais te deram, você tem um ideal que teria que ser diferente, aí você é uma pessoa magoada, rancorosa, uma hora ou outra você vai precisar lidar com isso se você quer estar livre de sofrimento. Ou senão você pode dizer que está tudo bem, tomar um monte de remédio e ficar escondendo que lá internamente a pessoa não consegue estar feliz com ela mesma, não consegue estar contente, não consegue ter alegria. Porque quando a pessoa toma esse monte de remédio, ela não tira só a perturbação, ela tira também a alegria, ela tira também o prazer da vida, ela tira o movimento, a disposição, porque não existe um ganho sem uma perda aqui. E qual que é o ganho da pessoa que se entope de remédio para não lidar com ela mesma? Ela consegue pensar menos. Olhando desse ponto de vista, chega a ser ridículo, né? Tomar remédio para pensar menos. É enfrentar aquilo ali, aceitar ajuda quando precisa de ajuda. Porque outra regrinha básica, se a gente chegou até aqui e não conseguiu resolver sozinho, saiba que nós precisamos de ajuda. E aceitar ajuda não tem nenhum problema. E para muitos é no momento que você reconhece a sua limitação frente ao problema, ali acontece a cura da pessoa. Ela não se sente bem instantaneamente, só porque ela reconheceu. Mas é naquele momento que ela reconhece, olha, já fiz de tudo e não consegui resolver uma determinada situação. Então, eu vou precisar de ajuda. Nesse momento que ela reconhece a sua impotência,
um dos trabalhos de crescimento do problema está ali, em reconhecer o tamanho que nós temos frente a todo esse universo. Nós temos uma importância, com certeza, mas nós fazemos parte de um todo que não tem por objetivo ficar nos agradando a todo momento. E aqui o texto também nos dá mais uma direção, e que ele fala de yama, a gente precisa se regular, e a gente falou, né, ahimsa, essa não violência, satya, uma honestidade, brahmacharya, o compromisso com aquilo que é de valor, né, o compromisso com essa visão de um eu sem limitação, né? Brahman é a consciência numa visão total, a realidade é buscar essa realidade imutável, a não possessividade, a parigraha e o não roubar, o asteya, que é não querer tirar o que é do outro, né? Eu não preciso me relacionar com as pessoas com sempre o desejo de tirar alguma coisa do outro. Então esses são os yamas, é um grande voto, um grande compromisso na vida de um yogi. E nós temos os niyamas, que é um complemento de Kriya Yoga, Ishvara Pranidhana, tapas, o swadhyaya, o santosha, faltou um, o santosha e o shaucha, a purificação. Então é um caminho, no momento que eu pratico, que eu estudo, que eu tenho uma prática, que eu desenvolvo a devoção, eu começo a me purificar e ao natural eu desenvolvo um contentamento, uma capacidade de acolher esse universo e essa pessoa que eu sou plenamente. E olha que interessante, parece que é um texto diferente, né? Porque ele usa esses termos. Mas se a gente recapitular um pouquinho, Bhakti, a devoção, é o conhecimento de Ishvara. Ou seja, do conhecimento você desenvolve a devoção, não é da crença. Do conhecimento você desenvolve a devoção. Então, de Jnana Yoga, você desenvolve Bhakti Yoga. Quando você traz esse Bhakti, essa devoção, essa visão que esse universo ele está numa grande ordem e que nada está fora do seu lugar, está tudo no seu exato lugar. Você já tem Karma Yoga. Você consegue reconhecer a impossibilidade dos objetos em prover esse bem-estar, porque esse bem-estar é do eu, essa satisfação vem do eu. E aí você tem o quê? Karma Yoga. E ao lembrar de tudo isso, de Bhakti, dessa grande ordem, de que Ishvara é o doador dos resultados da ação, você tem Nididhyasana, você tem uma contemplação, você tem Dhyana Yoga. Então, os niyamas poderiam ser vistos como os 4 grandes yogas que são citados e conhecidos mundialmente, são citados na Gita, né, como Jnana Yoga, o yoga do conhecimento, Bhakti Yoga, o yoga da devoção, Karma, o yoga da ação, e Dhyana, o yoga da meditação. Então, tudo isso é um sistema único e aqui falados de uma forma um pouco diferente. E essa será a base da nossa jornada e do nosso estilo de vida. Agora pode surgir um problema. E se, vamos só supor, e se os meus pensamentos, as minhas ações e a minha fala não estão de acordo com o Dharma? O que fazer? Porque a gente olha esses fundamentos,
Todos nós temos um pouco, senão você não estaria estudando Vedanta. Se você não tivesse nada desses fundamentos, você não estaria estudando Vedanta. Só que, como nós não somos santos, a gente não tem plenamente esses fundamentos desenvolvidos. E somente uma pessoa santa realmente teria. Nós somos humanos e é possível que a gente nunca vai ter 100% todos esses fundamentos, né? A gente faz o melhor que a gente pode. E Patanjali aqui ele levanta assim esse questionamento. O que fazer se as tuas ações, a tua fala, os teus pensamentos, eles não estão de acordo com yamas e niyamas? Vamos ver o que ele diz aqui. Vitarkam badhane pratipaksha bhavanam vitarka badhane pratipaksha bhavanam. Então vamos lá, ó. Badhane é oposição e vitarka, pensamentos problemáticos, tá? Problemáticos é que não são dhármicos. Aí vitarka, se a gente pega num dicionário, não é bem essa tradução. Então, a palavra está sendo usada de forma técnica aqui, tá? Então a gente precisa entender isso. Esse tipo de texto, sem um comentário, a gente não teria como entender, porque só está dizendo assim, ó. Badhane, oposição, vitarka, pensamentos problemáticos. Como é que a gente entende isso? Da seguinte maneira, ó. Se houver o quê? Uma oposição. De quê? Na forma de pensamentos problemáticos. Aí a gente já começa a ter uma ideia. Porque só oposição e pensamentos problemáticos é ruim de entender. Então, se houver uma oposição ao Dharma, na forma de pensamentos problemáticos, o que deve ser feito? Bhavanam, a promoção de pratipaksha, do lado oposto. Esse é o ponto. Ah, mas eu não tenho anhimsa, o meu anhimsa não é muito bom, eu não contribuo muito e também sou uma pessoa agressiva. Tudo bem, antes você não sabia que isso era valor, era algo importante. Você pode também ser uma pessoa muito enérgica, ter bastante raiva. Você vai fazer o melhor que você pode para ir na direção oposta, para tentar ser mais gentil com as outras pessoas, talvez permanecer um pouco mais em silêncio, em vez de dar a sua opinião em tudo e entrar em conflito com várias pessoas. Talvez o silêncio seja uma boa disciplina para você. Escutar mais os outros para uma pessoa muito agressiva pode ser uma boa disciplina. Aí cabe muito a pessoa a enxergar isso. Da mesma forma, a honestidade, a pessoa ela não consegue se colocar, talvez está na hora de sair dessa aula e já colocar em prática. Olha, eu acabei combinando uma certa coisa, mas na verdade eu não estou me sentindo confortável para ir, eu te agradeço muito. Olha, eu estou a fim de ficar em casa na minha tranquilidade esse final de semana. Tenho certeza que numa outra oportunidade a gente vai poder fazer alguma coisa legal. Ok, já é um primeiro passo. A pessoa colocou o que está dentro dela para fora. Ah, mas a outra pessoa talvez vai ficar ressentida, vai ficar magoada. Pois é assim. A gente não vai conseguir agradar todo mundo a todo instante. Por isso que a honestidade para muitas pessoas é difícil no sentido de lidar com a rejeição do outro. Lidar com o desagrado do outro frente àquilo que é sincero, que é honesto para nós. Então você vai ter que colocar numa balança. O que vale mais? A opinião do outro, a visão do outro, o desejo do outro ou o teu bem-estar?
Porque não tem como ter bem-estar passando por cima de si e ficar agradando os outros a todo momento. Não tem como, sabe? E não é uma questão egoísta, porque às vezes pode ser, às vezes a pessoa quer fazer alguma outra coisa, enfim, existem infinitos exemplos. Mas a pessoa avalia internamente de acordo com as suas emoções, com os seus desejos e tudo mais, e não é errado. Ninguém nasceu grudado com a outra pessoa para passar o tempo todo. A pessoa pode tomar suas decisões, pode ter desejo de ficar um pouco sozinha, e isso é saudável para todo mundo, para todo relacionamento. Então, esses princípios, eles são indicadores. E o que ele está dizendo aqui é para você usar o seu livre-arbítrio e começar a praticar essas coisas. Se você é uma pessoa muito apegada lá, normalmente começa assim, né? Tem um monte de coisa inútil dentro de casa, só ocupando espaço, uns guarda-roupa com um monte de coisa que você não usa, sabe? É um monte de coisa, sempre acumulando um monte de coisa. Quem sabe tá na hora de você começar por básico, desapegar dessas coisas, deixar a casa mais livre, sabe? Cada pessoa vai fazer o que pode fazer. E o ponto é aqui, ó, vai na direção oposta. Né? Se sua vida está muito complexa, quem sabe diminui um pouco as atividades, tira um pouco da pressão de você, que você coloca em cima de você mesmo, e tenta viver num ritmo mais tranquilo, porque um ritmo mais tranquilo não vai levar você a perder uma grande coisa, sabe? A pessoa não precisa ficar 48 horas acordada, estudando ou trabalhando, não precisa. O sono é algo natural. A gente não precisa eliminar aquilo que é natural, sabe? A vida, ela tem o seu próprio ritmo. E viver de forma tranquila não é viver sem esforço. O esforço faz parte para a gente alcançar algo, mas tudo tem um ritmo, tudo tem o seu tempo. Quem sabe esse é o ponto para você. É diminuir um pouquinho o ritmo, tirar um pouquinho essa cobrança e fazer as coisas com mais calma, quem sabe com mais prazer, com mais tranquilidade. Então, usa o teu livre-arbítrio e cria esses hábitos tendo como régua não mais só raga e doença, né? As compulsões por ir atrás do que você quer, as compulsões de tentar evitar algo que você não quer. Tenta ter um pouco de desapego frente a essas coisas, porque de fato você não controla. A gente tem uma pequena parte importante que a gente vai escolhendo, mas o restante não é a gente que controla tudo, sabe? A gente não está no controle da vida. Então a direção desse sutra é indicar que nós devemos usar o nosso livre-arbítrio para criar hábitos cuja régua é o Dharma. Esse sutra também pode ser visto, e quando a gente fala disso também, como uma espécie de um indicativo de algumas meditações, né? Meditações que são feitas particularmente assim. Eu não vejo tanto isso dentro do yoga, tá mais, os budistas fazem muito, né? Meditação, aceitação, de compaixão, enfim, para que a gente possa, sabe, acomodar as pessoas como elas são. E se a pessoa ela tem um comportamento tão agressivo ou tão contrário àquilo que eu quero para mim, talvez eu não possa estar perto dessa pessoa, porque a gente não muda ninguém. Então, se a pessoa não quer mudar, é provável que algumas pessoas, por mais que a gente no fundo goste da pessoa, aquele comportamento, ele faz com que você tenha que se afastar. Aqui na nossa adolescência, né, nós tínhamos muitos amigos, nós jogávamos futebol e tal, e tinha um rapaz que quando ele estava sóbrio, ele era muito legal, sabe? Ele era amigão, ele era divertido.
sabe? Ele não tinha tempo ruim assim, sabe? Não ficava julgando ninguém, pegando no pé. Não, ele era assim, ó, uma pessoa extremamente boa, assim. Só que ele tinha um problema seríssimo com drogas. Então, a pessoa vai tolerando, fica próximo e tudo, e quando a pessoa tá sóbria, né, e a gente jogava futebol e tudo, tinha um grupo de muitas pessoas, então tu não tem muito como, tu não escolhe assim, sabe, as pessoas estão ali e tal, isso na adolescência. Só que depois chega um ponto e tu começa a te distanciar cada vez mais da pessoa, porque tu, por mais que tu goste da pessoa, e, por exemplo, não vejo ele, deve fazer sei lá quantos anos, uns 15 anos ou mais, mas continua uma lembrança boa dos momentos que essa pessoa estava sóbria. Só que as escolhas de vida daquela pessoa impossibilitam que haja uma conexão. E isso vai acontecer ao longo da nossa vida. E não porque a gente desgosta do outro. Não, a gente gosta do outro, mas são escolhas. Ou você segue, né, o caminho do Dharma, que vai te aliviar o sofrimento que poucos vão escolher, porque a base do que motiva a pessoa é a compulsão pela satisfação do desejo, seja para te alcançar algo ou para te evitar algo, né? Que é raga, que é muitas vezes traduzido como gostos e aversões, mas não é o gosto, né? Não tem nenhum problema você gostar de chocolate. Tem o problema se você compulsivamente você come chocolate. Essa compulsão, esse poder que um objeto, que algo externo tem sobre você, esse é o problema. Porque o dia que não tiver chocolate, a pessoa está mal-humorada. A pessoa se torna agressiva. Esse é o problema da compulsão, da luta, quando a gente fala de raga. Alcançar aquilo que você deseja não tem problema nenhum. Mas devido à compulsão, o problema vem quando você não alcança o que você quer. Quando você não alcança, por exemplo, uma ideia de como o outro tem que ser. Aí a pessoa começa a ficar agressiva, a pessoa mente, a pessoa pode ficar, como falei ali, agressiva, violenta, desonesta. E vem disso, a base vem desse raga e do eixo, essa compulsão por ir atrás daquilo que do gosto, né? Compulsivamente, ou de tentar se afastar. E no momento que, enquanto você consegue, ok, tá tudo bem. Mas no momento que há uma ruptura, ali vai vir a raiva, o ressentimento, a decepção, a frustração, o ódio, a mágoa, vem desse ponto, do desejo pessoal, porque as emoções não são da outra pessoa. As emoções são pessoais, de um desejo, uma necessidade que não é atendido, pum, vem a raiva. A definição da raiva é isso, vem de um desejo não satisfeito. Olha que interessante. A pessoa tem o desejo de ficar tranquila. Aí tem o vizinho pé no saco, que fica botando o som alto. A raiva está no lugar certo, porque esse é um desejo genuíno. Mas a raiva, de fato, não foi produzida pelo vizinho. A raiva foi produzida pelo teu desejo de estar em silêncio. E o vizinho é o instrumento que bloqueia o teu desejo do resultado que você deseja. Se isso é uma vez, esporadicamente, como por exemplo num ano novo, num período, num domingo, uma coisa assim dentro do razoável, tá tudo bem. A pessoa entende, hoje é para mim fazer minha meditação com barulho mesmo, ok, vou fazer. E não tem problema nenhum. Agora, a compulsão, que é o raga, não é só gostos e aversões. Raga é o gosto, do eixo aversão, é a compulsão. O problema vem quando o teu desejo não é satisfeito. E aí vem essas impurezas, né? Como falei, mas vamos repetir. Ressentimento, a mágoa, a frustração, a decepção, o ódio, a ansiedade, o medo. Vem tudo
vem conectado. E se você não sabe muito bem a raiz das tuas emoções, do teu ressentimento, tenta perguntar para ti mesmo o que você gostaria que acontecesse de uma determinada situação, sabe? Porque aí daqui a pouco tu vai enxergar, olha, tem coisas que são desejos genuínos e que infelizmente a vida nisso não facilitou muito. Aí vai fazer o quê? Vai ter que tentar perdoar a si próprio, talvez enxergar na outra pessoa uma pessoa limitada por trás dos papéis, que é o que acontece muitas vezes com quem tem problema com os pais. Né? A pessoa passou por muitas dificuldades com os pais e não vai conseguir resolver assim, mas pelo menos se perdoa, sabe? Enxerga na outra pessoa a pessoa por detrás do papel para conseguir liberar essas emoções. E ter o desejo de ter um pai presente não é algo ruim. Ter desejo de ser amado por uma mãe compreensiva, né? por receber a compreensão da própria mãe, não é algo ruim. Só talvez pode não acontecer. Isso infelizmente pode. Mas você consegue processar suas emoções e ter o desejo, mas sem essa compulsividade seguindo a tua vida, não tem problema algum. Então a pessoa livre do desejo não é a pessoa que não tem desejo, mas é a pessoa que não tem essa reação, que pode ser violenta, desonesta e etc, etc, etc. Porque a consequência disso vai ser o quê? Vai ser o sofrimento, né? A pessoa briga com alguém que ela ama. E aí tem um distanciamento muito grande, né? O que vai acontecer se as pessoas não se falarem? Não vai acontecer nada, o sofrimento vai continuar ali. Pode ser que passe o tempo, a situação ela fica lá guardadinha na memória, mas ainda está ali dentro da pessoa. Então uma ação, algo talvez possa ser feito justamente para processar, se não com a própria pessoa, talvez com um terapeuta, alguém que te ajude a botar isso para fora, a botar o ressentimento, a botar a mágoa, a não guardar isso dentro de você, porque isso a médio e longo prazo vai fazer você adoecer. Sutra 34. Vitarka, vitarka, himsadaya, himsadaya, kritaka, kritakarita numodita, kritakarita numodita, lobha, lobha, krodha, krodha, moha, moha, purvaka, purvaka, mridu madhya, mridu madhya, adhimatra, adhimatra, dukkha, dukkha, ajnana, ajnana, anantapala, anantapala, iti pratipaksha bhavanam, pratipaksha bhavanam, vitarka hinsadayah kritakarita numodita, lobha krodha moha purvaka, mridu madhyadhimatra, dukkha jnananantapala, iti pratipaksha bhavanam. Iti é como se fosse umas aspas, né? A gente abre aspas e vai fazer uma citação. Pratipaksha bhavanam,
ali ele falou que você deve invocar o lado oposto, né? Se caso você tiver um pensamento problemático. E aqui ele vai citar o que é um pensamento problemático. Então o mestre ele dá mastigadinho para nós tudo que a gente precisa saber. Por isso que o estudo em sânscrito direto do original, ele é insubstituível, porque ele mastiga tudo para nós. Aqui está tudo aqui. Então vamos ver o que ele fala. Ó. Ele começa ali com Vitarka. Lembra que lá ele falou, né, que quando há a oposição ao Dharma na forma de Vitarka, você deve invocar o lado oposto. Então, o que é o Vitarka? Vitarka é Adayaha Himsa. O indício de um pensamento problemático é aquele que é liderado por uma atitude de prejudicar. Seja prejudicar a si próprio, que pode acontecer, ou prejudicar outra pessoa. Esse é o primeiro indício. A gente poderia colocar vírgula e etc, tá? Mas o primeiro indício de um pensamento que a gente tem que ter um certo cuidado, pensamento, fala ou atitude, né? Ou ação, né? Não é só o que está dentro da nossa cabeça, mas é o que a gente faz também. Esse é o primeiro ponto, que é o indício, aquele pensamento. Pensamento de novo, fala e ação também, que é liderado por Himsa, por uma atitude de prejudicar a si próprio ou outro. Esse é o pensamento problemático. Aí o que ele fala? Krita, feito pela pessoa, que a pessoa faz. Karita, que a pessoa leva alguém a fazer. Ou anumodita, que a pessoa permite que alguém faça. Então não está só relacionado a própria pessoa com o seu próprio pensamento, sua própria atitude. Então, uma pessoa que influencia os outros a prejudicar outras pessoas. A gente vê na internet hoje essa tal da cultura do cancelamento. Alguém fala alguma coisa que uma pessoa não gosta, um grupinho se junta, tudo anônimos, porque as pessoas não têm coragem de chegar um na frente do outro e dizer, como a gente falou, da honestidade, e chegar e falar, olha, sabe, tu é uma pessoa legal e tal, a gente convive bastante aqui no trabalho, mas olha, tu tem esses comportamentos aí que são tanto agressivos assim, isso aí pra mim não dá pra mim, então eu vou trabalhar aqui no meu canto, vou ficar mais em silêncio, porque eu não consigo viver assim, sempre brigando com conflito com as outras pessoas, isso me faz muito mal. As pessoas não conseguem ter esse nível de honestidade, elas criam uma espécie de um motim. E anonimamente, hoje usando muito a internet, anonimamente elas fazem o quê? Elas vão lá, se juntam para se sentirem fortes, né? Um monte de gente fraca se junta num grupinho para tentar fazer o quê? Para tentar desqualificar a outra pessoa, para tentar diminuir a outra pessoa, para tentar humilhar a outra pessoa. Talvez a pessoa até falou uma bobagem, mas não existe, sabe, uma honestidade. As coisas são entre linhas ali, são obscuras. Então, isso também vai gerar sofrimento. Seja a ação que a pessoa executa, leva alguém a fazer, ou então que permite que alguém faça. Esses 3 pontos são considerados. E Purvaka, eles são precedidos de quê? Loba. Loba é o desejo excessivo. O desejo excessivo é a ganância, né? Então a pessoa quer muito alguma coisa e para obter aquilo a pessoa vai lá e vai prejudicar uma outra pessoa. A pessoa tem uma sede de poder muito grande dentro da empresa e daqui a pouco, entre aspas, como se diz, a pessoa faz a caveira do outro para quê? Para tomar o emprego do outro. E o pior que faz nas costas. Aí a pessoa acha que o outro é amigo
Mas esse amigo que é desonesto está indo lá para o supervisor, falando mal, apontando os erros da outra pessoa para ver se a pessoa é demitida. E assim, essa pessoa assume o cargo. No fundo, o que move essa pessoa é a ganância, é o desejo excessivo. Só que como o obstáculo, o que separa a pessoa do desejo dela é, vamos dizer assim, a hierarquia, uma pessoa que tem um cargo dentro dessa empresa, e essa ganância, esse desejo excessivo faz com que a pessoa se desconecte da sua humanidade, que a pessoa não está nem aí e simplesmente a pessoa vai fazer o que tiver que fazer para satisfazer o seu desejo, nem que para isso tenha que magoar, prejudicar uma pessoa que ela gosta. Faz isso em cima de uma pessoa que ela gosta. Então, loba é um ponto também que nutre essa ação, esse pensamento, essa fala violenta, né? Violenta com o ato de prejudicar. Ou carita, que leva alguém a fazer, ou anumodita, que inspira ou permite que outros façam. Croda, a raiva também é um impulsionador. A raiva é natural, então a gente precisa ter um certo cuidado quando a gente pode estar dominado pela raiva, assim, aconteceu alguma coisa ali, está muito complicado. Às vezes é melhor dar uma volta, sabe? Dar uma volta, esfria a cabeça, não toma uma decisão com base nesse momento de muita raiva. Deixa as coisas se assentarem, as coisas se assentaram, aí você vai lá e decide racionalmente, analisando o que é melhor para você, o que é melhor nessa situação. E nós vamos ter o outro impulsionador, que é morra. É uma confusão. A pessoa está confusa. Aí tem um dizer que é assim, né? Se você não sabe o que tem que fazer, procura alguém que tenha uma certa sabedoria e que não ganhe nada em troca. E aí você pede orientação para essa pessoa, sabe? Às vezes não é nem a orientação que a gente precisa. A gente só precisa falar, porque no momento que a gente fala, a gente organiza as ideias e a gente enxerga o caminho. Em alguns momentos, o que a gente precisa é falar sobre uma determinada situação. E em outros momentos, se você não sabe o que fazer, uma pessoa que tenha um certo nível de sabedoria e que não ganhe nada em troca. A pessoa vai lá e pergunta para o amigo que sempre esteve interessado, né, nessa pessoa. Eu não sei, estou brigando tanto no meu relacionamento. O que tu acha? Tu acha que eu devo me separar ou não? Aí o amigo ou a amiga que sempre teve o desejo de se relacionar com a pessoa, óbvio que vai dizer, essa pessoa não te trata tão bem, não te valoriza, não sei como pode. Tu tão bonita, tu é uma pessoa tão especial, que aí gosta de bajular, né? Aí vai bajular. Não te separa na hora. Isso não funciona. Não vai funcionar, porque essa pessoa tem algo que ela vai ganhar com isso. Então, uma pessoa que tenha uma neutralidade e que possa, de novo, ter o satya, ter a honestidade em cima do que ela já viveu e te ajudar. Está cada vez mais difícil encontrar esse tipo de pessoa, mas essa é a indicação. Se você não sabe o que fazer, procura alguém que tenha uma sabedoria e que não vai ganhar nada em cima de você, seja você decidir o A ou B, não vai ganhar nada, porque se essa pessoa ganhar, a resposta dela está condicionada. E aí talvez você não faça a melhor escolha. E sim, você faz a escolha que essa pessoa gostaria que você fizesse. Então, cuidado. Tá? Aí, essas ações podem ser mridu, podem ser muito leves, muito moderadas. Elas podem ser, não, muito leves. Mridu é leve, pode ser leve. Madhya,
Pode ter uma intensidade moderada ou pode ser a dimatra, pode ser uma grande violência, né? Uma briga ali de trânsito que a pessoa agride a outra pessoa porque estava com pressa, queria chegar rápido em casa. Ou simplesmente pode ser uma pessoa que pega num carro e aperta a buzina várias vezes. Tem uma diferença enorme de ficar apertando uma buzina ali umas 3, 5 vezes e de uma pessoa que sai e agride a outra pessoa. Então, existem graus de intensidade nesse himsa, nesse ato de prejudicar o outro. E qual que é o resultado? Dukkha, sofrimento. Porque uma pessoa que briga no trânsito, a pessoa pode aliviar a sua raiva naquela hora. No momento que ela bate no outro, ela pode aliviar a sua raiva. Mas depois que a pessoa para pensar, será que é necessário, por causa de segundos, ou por causa de algum valor, né? Bateu no carro, a pessoa tem até um seguro ali. É necessário agredir outra pessoa? Então, esse tipo de atitude vai levar a um sofrimento. Agora, se você é a pessoa que está ali, que bateu, que vai ser agredido pela outra pessoa, você precisa se defender. Também os princípios, eles valem assim. Porque você lembra do ahimsa. Você não quer prejudicar o outro e nem se deixar ser prejudicado. Então, se alguém vem também para cima de você, você também precisa se colocar e não aceitar. E aí tem um outro princípio que não foi falado, mas que eu lembrei agora. Uma pessoa que não segue o Dharma, você não tem compromisso de seguir o Dharma com outra pessoa. Anota isso aí. Não que você não queira seguir. Uma pessoa que não segue o Dharma, você não tem o compromisso de seguir o Dharma com a outra pessoa. Entendeu? Vamos supor que tem uma pessoa desonesta no seu trabalho, que está prejudicando todo mundo. E talvez, para evidenciar que essa pessoa é desonesta, tenha que fazer vamos chamar de um teatro, para expor aquela pessoa e mostrar o quanto aquela maçã podre está apodrecendo toda a árvore. Isso pode ser justificado. Não tem prazer envolvido em ferrar ali com a pessoa, mas expor a pessoa. É que nem uma guerra. Uma guerra justificada é quando? Quando você não vai para a guerra, o dano vai ser maior ainda. A pessoa está com um problema na unha. Aí não opera a unha e pode perder a perna. O que é melhor? Operar a unha, tirar a unha fora, que é uma agressão, ou perder a perna inteira. Então, em alguns momentos na vida, uma forte energia é necessária. E o parâmetro é esse. Se eu não me colocar, qual que vai ser o resultado? Vai ser um dano ainda maior, então o dano ele é justificado. E uma pessoa que não segue o Dharma, você não tem compromisso de seguir o Dharma com essa pessoa. Fator muito importante que não foi falado, mas as coisas vêm tudo na ordem e a gente não deixou isso de fora. Então vem o quê? Dukkha. A pessoa desonesta, ou ali que tem o loba, né, essa ganância, ela até pode chegar lá no poder, vai obter um monte de coisa, mas o poder ele tem um ponto que ele é falso. Porque tudo na sua volta se torna um bando de bajuladores que estão ali porque eles querem alguma coisa, né? Tanto é que essas pessoas encontram outras de confiança, normalmente que se conhecem há muito tempo, que são verdadeiras, que não vão dizer só o que o outro quer ouvir para ficar agradando, para ficar bajulando o tempo todo. A pessoa que só quer tirar dos outros, uma hora vai ter que lidar com a realidade que ela vai ficar sozinha. Porque tem muita gente assim que vai, né, que oferece, dá tudo o que tem, sabe? Dá a sua energia, escuta o outro, acolhe o outro e essa pessoa suga. E vai sugando. Só que chega um momento que a outra pessoa já entendeu. Quando tu tá mal, tu me procura, é assim? Quando tu tá bem, tu nem me liga. Aí quando tu tá mal, tu me procura para descarregar o lixo. Não, eu já fiz esse papel. A pessoa pensa assim,
Eu já fiz esse papel. Agora eu não vou fazer mais, não é meu papel ficar pegando o teu lixo, tu faz um monte de merda na vida e aí agora o lixo, ele vem pra cima de mim, eu já fiz. Não é meu papel. Aí essa pessoa que suga o outro dessa maneira, em algum momento ela vai ficar sozinha. A pessoa que não tem essa honestidade naquilo que quer viver, a mesma coisa, vai viver a vida do outro. Aí a pessoa está lá frustrada, decepcionada, porque tinha o desejo de ter seguido um caminho diferente na sua profissão, tinha vontade de ter um hobby, aí abriu mão, aí a pessoa está sempre abrindo mão de si. É claro que se a gente opta por um casamento, a gente vai tendo que equilibrar. Só que você não pode abrir mão de tudo que você gosta pelo outro, porque senão você vai ficar triste. Porque senão você vai sofrer quando você abre mão de coisas que são importantes para você. Então, todos esses yamas e niyamas, quando a gente abre mão deles, a gente vai na direção oposta. Quando tem o pensamento oposto ao Dharma, o pensamento problemático que ele chama de Vitarka, o resultado vai ser sofrimento e mais uma coisinha, mais duas, né? Agnana. Jnana é conhecimento. Agnana é sem conhecimento, ou seja, ignorância. A pessoa vai continuar ignorante, vai estar alimentando a ignorância. E ele coloca mais um pontinho aqui que é ananta. Ou seja, ao fazer essas ações que são lideradas pelo ato de prejudicar, o resultado é o quê? O sofrimento, a ignorância sem fim. Sem fim, ou seja, se a pessoa continuar fazendo as mesmas coisas, a sua ignorância vai se perpetuar e o seu sofrimento também irá se perpetuar. Iti pratipaksha bhavanam. Esses são os pensamentos, né, problemáticos liderados por isso. No Patanjali, ele não deixou nada, absolutamente nada de fora. E nós temos aqui o fechamento dessa sessão, que são o primeiro dos 8 membros do yoga que devem ser praticados por um yogi. Um yogi é também uma yogini. Yogini é o feminino de yogi. E quem é o yogi? Aquele que pratica yoga. E yoga aqui é yama niyama. E depois ele vai acrescentar. Então, nós temos a base desses yamas e niyamas e você certamente entendeu muito bem. Nós fechamos os 2 primeiros membros do famoso Ashtanga Yoga de Patanjali. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Guru Pyo Namaha. Hare Om. Um Namastê. Tchau.